A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Só lembrando que aqui é um canal para leitura bíblica, tá? Não propago igrejas, né, placas de igrejas, religiões, nada do tipo. É simplesmente o que está na palavra do Senhor, né? Essa leitura, né, o ano passado, quem já me conhece aqui sabe, o ano passado nós terminamos a leitura da Bíblia e esse ano nós começamos a leitura cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Não sou líder religiosa, né? Então, assim, tenho um pouco conhecimento também, então a gente vai aprendendo juntos aqui. Essa pesquisa eu fiz pela internet para saber qual era a sequência dessa leitura cronológica e estou dando seguimento. Alguém que tenha um conhecimento melhor, então que achar que esse segmento não está na sequência correta, pode falar aí nos comentários que eu vou corrigir, tá, gente? O comentário tá aberto para qualquer tipo de assunto. Aqui é um canal aberto a todos, né? Todos são bem-vindos, sejam filhos de Deus ou não. Nossa, Veridiana, como assim, seja filho de Deus ou não? Eu vou explicar para você. A Bíblia nos ensina que todos nós somos criaturas de Deus, né? Porque fomos criados por Deus. Então, todos nós somos criação de Deus. Mas para tornarmos filhos de Deus, nós temos que ser seguidores de Deus, né? Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, que você procura andar honestamente, seguir seus mandamentos, né? Aceitar que Jesus Cristo é seu Salvador, que ele veio em carne para nos redimir do pecado e batizar nas águas, né? Aí sim você se torna filho de Deus, né? E o seu corpo, templo do Espírito Santo. Lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que fala isso, né? A própria palavra de Deus que fala isso. E nós estamos no livro de Levítico. Então, o livro escrito por Moisés, obviamente inspirado por Deus, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, foi escrita por homens, obviamente, né? A única coisa que foi escrita realmente por Deus foram as primeiras tábuas com os mandamentos, mas que quando Moisés desceu do Monte Sinai, que viu aquela bagunça toda, né? O povo ali tudo agoniado, aliás, agoniado não, tudo festejando ali, um bezerro, adorando ali um bezerro de ouro, ele ficou tão indignado com aquela situação que ele acabou quebrando as tábuas, né? Então tiveram que depois ele voltou ao Monte Sinai, onde foram feitas outras tábuas e assim foi feita a Arca da Aliança para guardar essas tábuas. E só os levitas tinham a permissão de andar no tabernáculo, de fazerem qualquer tipo de trabalho no tabernáculo. E o tabernáculo tinha um lugar santo, que os levitas, os sacerdotes, que tinham os sacerdotes, né, que poderiam entrar ali, e o lugar santíssimo, que é o sacerdote mesmo, o sacerdote real, né? Que no caso aqui do tempo de Moisés era Arão, o irmão de Moisés, né? Ele era o sacerdote real, inclusive suas vestes eram especiais, que nas pontas, assim, na barra, né? Porque suas vestes seriam
seriam como vestidos, né? Eu não lembro, eu não sei que a estola, né? Acho que era estola. Perdão, gente, como minha cabeça não é muito boa, mas seriam como vestidos, falando na linguagem popular para ficar mais fácil de entender. E na barra, lá embaixo, tinham sinos, pequenos sinos, para que enquanto ele estivesse andando dentro da área santíssima, né, os sinos balançando fizessem barulho. E ele era amarrado numa corda. Por que isso? Porque se algo acontecesse com ele, de repente parasse os sinos, por exemplo, quando parasse os sinos, então os sacerdotes que estivessem lá fora, no lugar santo, por exemplo, iriam imaginar, falou, poxa, não, parou o sino, quer dizer que ele parou de andar. Se ele parou de andar ali, então aconteceu alguma coisa. Como os outros não têm a permissão de Deus de entrar no lugar santíssimo, se entrar ali, serão mortos, né? Eles são fulminados na hora. Então a corda seria para puxá-lo. Então puxaria para fora para saber o que aconteceu. Então, se de repente ele tivesse inconsciente, puxariam ali e tomariam a providência adequada de acordo com a situação. Ou se por acaso ele estivesse, por exemplo, ajoelhado, orando, por exemplo, e quando puxasse a corda, ele responderia: não, estou bem, né? Então não precisaria puxar a corda. Então tinha todo um cuidado. E isso tudo, obviamente, foi Deus quem capacitou, né, cada um. E isso nos mostra, né, que quando Deus tem uma missão, né, para os seus filhos, ele capacita cada um de seus filhos. Tanto que o tabernáculo, quando foi para fazer, ele capacitou cada um para fazer cada tipo de coisa, para trabalhar com pedra, com ouro, com prata, com bronze, com que fosse necessário ali, com madeira. Ele capacitou cada um de acordo com o que fosse necessário. Aí, além, né, do trabalho manual que tinha ali para ser feito, para fazer do tabernáculo, tocou no coração de seus filhos todos ali, né, dos israelitas, para fazer a doação, a oferta voluntária para juntar todo o material necessário, tanto que Moisés, só que a oferta foi tão grande que Moisés pediu para que cessasse a oferta, porque estava muito grande, tinha muita coisa, muito mais do que seria necessário, já estava sobrando, então não teria nem onde guardar mais, né? Então o povo parou de fazer a oferta a pedido de Moisés, e os capítulos aqui ensinam como os levitas têm que se comportar diante do povo. Primeiro, em relação aos sacrifícios, como eles devem fazer os sacrifícios de acordo a cada ocasião, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente lê a partir do capítulo 12. Eu vou ver se a gente dá uma resumida boa, porque, como eu falei, é mais sobre o ensinamento aos levitas. Então, para a gente hoje não tem tanta utilidade assim, pelo fato de que hoje não é tabernáculo, né? Mudou-se o tipo, né? Hoje os templos são diferentes, né? Naquela época era tenda, né? Hoje já não existe mais tendas, não existe mais aquele ritual, por exemplo, de acender candeias, né? Hoje tem a eletricidade. Então são coisas diferentes, né? Inclusive falando de lepra, aqui ele vai falar sobre a lepra. Hoje são raros os casos, existe, mas são raros os casos de lepra. Então, por isso eu vou dar uma adiantada aqui, resumida, vamos ver o quanto a gente consegue resumir, para a gente poder adiantar um pouquinho mais a leitura, né? E eu ainda estou em São Paulo, né? Estou com a minha mãe aqui, e a situação ainda está bastante delicada. E como vocês puderam perceber, eu peço até perdão, nem todos os dias eu estou conseguindo postar os livros, embora ontem à noite foi uma grande bênção. Era um convite que ela já tinha recebido há muito tempo, pois ela participa de um grupo de louvor, e ela já tinha recebido esse convite para uma igreja, e eu fui, né, eu acompanhei, e realmente foi maravilhoso.
vários grupos de louvor ali, somente adoração ao Senhor. Foi uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, embora que para mim, assim, devido à enxaqueca e tal, é, apesar que eu tomei a medicação antes, porque eu sabia que iria me afetar, mas assim, Deus, senti a presença de Deus ali o tempo todo, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas assim que chegou em casa já tomei a outra medicação também para ficar bem, né? Mas durante a noite também foi bem difícil, né? Foi delicada essa noite, e então não é sempre que eu tô conseguindo postar o vídeo, né? Hoje eu tô gravando mais cedo, porque iremos novamente à casa do Senhor, né? Hoje participaremos da Santa Ceia, um momento muito especial, né? Onde a gente participa do corpo de Jesus Cristo, né? A gente vai chegar nesse momento aqui na Bíblia também. Só que está bem mais para frente. Hoje a gente participará do corpo de Cristo, então a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo na igreja. Então, por isso que eu estou indo mais cedo um pouquinho no vídeo, para não deixar, para não correr o risco de não gravar hoje. E vamos ver se a gente consegue adiantar um pouquinho essa leitura, tá, gente? E mais uma vez peço desculpa em relação à gravação, à qualidade da gravação, que infelizmente não tá lá essas coisas, mas o mais importante é que o áudio chegue bem claro para vocês, para que vocês possam entender e compreender, e principalmente que o Espírito Santo esteja ao seu lado aí, fazendo com que você compreenda a palavra do Senhor, que é somente isso que importa. Não importa a minha imagem, não importa a imagem que está aparecendo aí para você. O que importa é que a palavra de Jesus Cristo entre em seu coração e transforme o seu coração de acordo à vontade do Senhor. Então vamos lá, no capítulo 12 de Levítico, aqui ele está falando sobre a purificação da mulher após o parto, né? Como a mulher também fala sobre aliás, eu não sei se é nesse capítulo também, mas aqui está falando como que a mulher deve se comportar após o parto, que tem o pós-parto, tem o tempo de resguardo, né? Hoje chamado tempo de resguardo. Então aqui explica como se deve proceder, né? Porque por um tempo a mulher não se deve chegar ao homem. Aqui já fala sobre isso. Então são coisas antigas, né? A gente pensa que é coisa nova, mas não, são coisas antigas. Deus já pensava nisso antes, né? No capítulo 13, as leis acerca dos leprosos, né? No caso, naquela época, aliás, não só naquela época, eu não sei hoje se realmente a lepra é contagiosa, mas naquela época era. Então, assim, tinha uma cidade que ela era separada somente para os leprosos. Então, quando aparecia uma manchinha esbranquiçada em alguém, esse alguém se apresentava ao sacerdote. Esse sacerdote, ele era capacitado por Deus para identificar se realmente aquilo ali era lepra, né? Ele identificando se era lepra, então tinha um procedimento a ser feito. Acho que ele não ia para a caverna, né? Então, assim, aqui, o homem, quando na sua pele, carne inchada ou pústula, mancha branca que estiver na pele de sua carne, como praga a lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, né, que também são sacerdotes, e examinará, né, para ver se realmente é lepra e como está essa lepra, porque tem a profundidade também, né, se é grande, pequena, se já chegou na carne, como que tá. E tem um tempo, né, aqui, o sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, se o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Então tinha todo um procedimento
de acordo à mancha, né? De acordo ao estado da lepra, né? Se é aquele estado, né? Moderado, grave, gravíssimo, de acordo ao estado. Se fosse um estado gravíssimo, aí já seria levado para a cidade dos leprosos. Então ali eles não poderiam se chegar à cidade onde estava todo o povo, era só na cidade dos leprosos, que eram as cidades que ficavam em volta. Aqui no caso, aqui no caso ainda não eram divididas as cidades, então era uma tenda, um lugar em especial, era uma outra tenda. Então eles não poderiam se chegar à congregação, eles ficavam fora da congregação. E assim, eles passavam por momentos muito difíceis, né? Porque ninguém poderia se aproximar deles. Então, no caso, se fosse para dar uma alimentação para eles, por exemplo, teria que colocar num lugar para que depois eles fossem buscar, porque era algo contagioso, né? Então, e lembrando que lepra, pelo menos naquela época, não tinha cura. E não vou mentir para vocês, eu não sei hoje em dia se a lepra tem cura. Eu, para dizer a verdade, eu não tenho certeza. Aí no capítulo 14, né, que fala as leis acerca da lepra, né? Então fala que em questão da lepra, se sobre a purificação, aí que no 14 que ele fala, né, se realmente for constatada a lepra, essa pessoa ela será levada para fora da congregação, né? Ela vai ser examinada, sendo constatada, ela será levada para fora da congregação, ela terá que ficar lá pelo tempo que for declarado e ela sempre será examinada pelo sacerdote. Se ela for curada, obviamente ela voltará, né, a viver com o povo na congregação, porque pode acontecer também um milagre e Deus curar. Jesus não, porque Jesus ainda não aparecia aqui nessa época que o povo ainda não sabia sobre Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, vamos lembrar que vai ser, né? A gente vai ver futuramente que vai falar sobre isso. Miriam, né? Que ficou leprosa porque falou mal de Moisés. Aliás, Miriam vai falar aqui. Ela, né, em um dos livros aqui de Moisés, vai falar sobre Miriam, sua irmã, que ela falará mal de Moisés e Deus a condenará com lepra, mas se eu não me engano serão 7 dias, né? Porque Moisés intercederá por ela, então Deus a sarará, né? Então ela voltará à congregação, mas tem todo um procedimento. No capítulo 15 já fala sobre as impurezas do homem e da mulher, que aí no caso, por exemplo, a menstruação, né, que é o sangramento feminino, que a menstruação serve como como um marco para saber para reprodução, né? Então, que nem me falhou, as mulheres sofrem desde antigamente, né? Bom, a mulher ela foi feita para reproduzir, isso não tem como negar, ela foi feita para reproduzir. E embora seja um grande sofrimento, muitas mulheres sofrem com o fluxo de sangue, né? Ela sofre com cólicas. Eu mesmo, na minha adolescência, sofri muito com cólicas, né? Minha mãe, sendo cearense, conhece muito de raízes, já conhecia a imbiriba, né? Fazia o chá de imbiriba, então em 5 minutinhos já estava bem. Agora com a enxaqueca, então, no tempo da menstruação, imagina como que fica. Mesmo com toda a medicação, a cabeça dói demais. Aí agora aí a gente vai envelhecendo e as coisas vão aparecendo, né? E isso por quê? Porque cada vez mais a gente come mais coisa, a gente cuida menos da gente, né? É mais poluição no mundo, é mais coisas tóxicas, é mais besteira que a gente come e assim por diante, né? E então, e na época da menstruação, tem a época da impureza. Enquanto a mulher está menstruada, ela está impura, né? O homem não pode se chegar a ela. Então tem um certo tempo de impureza que o homem não pode se chegar a ela, que é o tempo que hoje a gente sabe. Hoje eu lembro do colégio que a gente estudava sobre isso, na aula de biologia, que era o tempo fértil.
Então, para você ver como Deus é maravilhoso, né? Ele já colocava aqui a impureza da mulher, que a mulher ficaria pura, ou seja, que ela poderia voltar ao seu marido, né, a ter relações com seu marido, exatamente no momento em que ela já estava fértil, que era exatamente para reproduzir, para tentar uma gravidez, né? Deus já nesse momento, naquele momento ele sabia coisas que a gente só sabe agora, depois de tantos anos. Olha quanto tempo existe o mundo, e só agora que a gente sabe, aliás, agora não, né? De pouco tempo para cá que a gente sabe disso, sobre o período fértil e tal. E não vou continuar porque senão o vídeo vai ficar longo, mas a gente já conseguiu dar uma adiantada, né? Que aí amanhã já continua o vídeo. Mas no livro de Levitas, a gente vai fazer desse jeito, porque, como eu disse, os levitas são pessoas dedicadas ao trabalho do Senhor, ao trabalho da casa do Senhor, né? Então, seriam hoje quem? Os pastores, os obreiros, os padres, e, assim, me perdoe que eu não sei o nome de todos de todas as lideranças assim das religiões. Então, me perdoe não falar todas, mas é que eu não conheço mesmo. Mas assim, são aqueles dedicados à casa do Senhor, né? Dedicados a cuidar da casa, desde aquele que prega a palavra do Senhor até aquele que limpa a casa do Senhor. Então, todos esses, cada um tem a sua função. Tem o que recebe na porta, tem o que louva, né? Tem o que agradece, tem o que. Sempre tem um que faz o seu trabalho ali, e é o trabalho que Deus designa para cada um. Esses são os levitas. Ainda existem os levitas hoje, mas hoje é de uma forma diferente, porque hoje a tecnologia está aí, então a tecnologia ajuda mais, né? Infelizmente, dentro de casa acaba nos afastando um pouco, mas sabendo usar, ela nos ajuda muito. E é uma maneira muito boa também de proclamar a palavra do Senhor, né? De distribuir, né? De alcançar novos lugares, novas pessoas, pois muita gente tem a necessidade de ouvir a palavra do Senhor e não tem acesso, não tem quem fale, não tem quem explique, não tem quem diga sobre a palavra do Senhor, não tem quem apresente. E a gente pode usar a tecnologia hoje para isso, né? Até mesmo porque canal aberto não são todos os lugares que tem. As TVs hoje, né, que são Smart TV, mas pega pouco canal aberto, né? Pegam poucos canais abertos, e os canais abertos que pegam não falam sobre Deus, né? E assim, aliás, acho que tem um que fala, né? Acho que tem um que fala sobre Deus, mas assim, eu não sei dizer exatamente o ponto que fala sobre Deus, se realmente é aquilo que está na Bíblia ou não, porque, desculpa, eu também não vejo, não tenho tempo de ver o canal aberto, mas mesmo assim, a maneira que tem para assistir esse canal é um pouquinho mais complicado, assim, então pessoas de certa idade, por exemplo, não consegue, ou até não precisa nem ser de certa idade, pessoas mais humildes e tal, não conseguem assistir, porque não põe a antena ali, mas não pega sinal, né? Mora numa cidade do interior, não pega sinal e não consegue acessar, não sabem acessar o YouTube, as coisas assim, para poder, ou um aplicativo, alguma coisa assim, baixar um aplicativo para poder assistir. E quando você compartilha, né, já o vídeo assim, né, pelas redes sociais, pelo Zap, por exemplo, que vai direto para a pessoa, fica mais fácil para ela ouvir, porque aí ela só dá um clique ali com o dedo e ela escuta a palavra do Senhor. Então facilita muito a vida da pessoa, né? Facilita bastante ela ouvir a palavra do Senhor. Por isso que eu não gosto de ficar sem fazer o vídeo. Por isso que eu procuro ao máximo conseguir fazer, né? Não deixar de falar sobre a palavra do Senhor. E eu espero que você sempre compartilhe com os seus contatos, né? Nas suas redes sociais em geral,
para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E se inscrevam também, porque ajuda o crescimento do canal, ajuda também, porque o canal crescendo, né? A gente alcançando mais pessoas aí, será também, estará ajudando mais pessoas, né? Então, o que você pode fazer nesse momento é clicar no inscreva-se, né? Para se inscrever. Se não quiser receber a notificação, não tem problema, porque quando você tiver um tempinho, você entra no canal e assiste, né, o último vídeo, vê o momento melhor para você. Agora, se você quiser receber a notificação, você ativa a notificação. E compartilhe, e pede também para quem você compartilhou, pede para se inscrever também, ensina como faz para se inscrever, para poder crescer o canal aí e alcançar mais pessoas, né? Para salvação. Lembrando que essas pessoas que a gente está alcançando aqui não é para mim, não é para o meu ego, não é para a minha exaltação, nem para a sua. A gente está alcançando pessoas aqui para Deus, para salvação, né? Para alcançar mais almas para o Senhor, tá bom? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.